Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer aqui uma edição bem nova, um lançamento da Panini para o Incrível Hulk. Na minha opinião, o melhor momento do Hulk, tá? Muita gente, logicamente, vai discordar, faz parte da brincadeira. Aliás, eu aproveito para dizer para vocês, se inscrevam no canal e no final do vídeo, se você gostou, bota o seu gostei. Não gostou? Bota o não gostei. Mas deixa a sua opinião, que é muito importante para a gente, tá? Para mim, essa aqui é a melhor fase do Hulk, que não é um dos meus personagens favoritos, tá? Eu considero um personagem muito limitado, com muitas dificuldades, porque ele não tem muitas nuances. Ele se baseia apenas na famosa ideia do médico e o monstro, né? O próprio Stan Lee já falou isso, né? Quando foi entrevistado, que as inspirações dos primeiros personagens criados por ele, lá no iniciozinho dos anos 60, foram baseados em clássicos da literatura, né? E o Médico Monstro é uma influência muito grande para ele. Ele já tinha feito um pouco isso quando criou o Coisa, mas o Coisa ele deu uma suavizada naquela dicotomia entre uma personalidade muito pacata, muito tranquila, muito controlada e um ser completamente descontrolado, completamente emocional, né? Sem nenhum racional. Então ele foi quando ele criou o Incrível Hulk. Eu acho um personagem limitado, mas acredito que essa aqui é a melhor fase do Hulk todos os tempos, por dois motivos. Primeiro, por causa do próprio Peter David, que era né, ainda é um escritor de grande qualidade e que merecia realmente que as histórias dele fossem republicadas, tá? Agora, por que é que eu escolhi mostrar para vocês o volume 2 e não o volume 1 do Peter David? Porque o volume 2 é muito mais bacana, na minha opinião, logicamente, né? Porque tudo o que a gente fala é exclusivamente a nossa opinião, ninguém é dono da verdade, mas porque a arte aqui, basicamente, é de um cara que muitas vezes não é reverenciado como deveria, que é o Dale Keown. O Dale Keown é um dos melhores artistas de quadrinhos de todos os tempos. Ele é muito bom mesmo, tá? Seguiu a escola, ele mesmo confessa isso, né? Que ele seguiu a escola do John Byrne, mas com muita personalidade. Ele nunca foi uma cópia do Byrne, tá? Ele iniciou inspirado no John Byrne, que é uma inspiração espetacular, né? Um dos melhores artistas também, e ele desenvolveu a técnica dele, praticamente inimitável. Eu acho o Dale Keown excepcional. Lamentavelmente, a produção dele é um pouco curta. Ele não tem muita coisa. Antes do Hulk na Marvel, ele fez uma ou duas revistas. Antes da Marvel, ele fez também uma ou duas coisinhas, muito pouco. Mas a grande fase do Dale Keown é, sem dúvida nenhuma, a fase do Hulk. Depois ele fez o Pete, que nada mais é do que a versão dele do Hulk, né? O Pete da Image, que depois foi para a própria editora do Dale Keown, sem dúvida nenhuma, é uma cópia, né? Uma cópia do Hulk, não tenha dúvida nenhuma. Até um pouco menos criativa, né? Um pouco mais fraca. Mas pela arte do Dale Keown, eu não tenho dúvida que eu gostaria de ter todo o material do Pete no Brasil. Seria muito bom se a Panini pudesse publicar, ou outra editora, né, pudesse publicar o material do Dale Keown no Pete. Porque mesmo que as histórias não sejam tão boas quanto essas, ainda assim terão a arte do Dale Keown, que eu considero excepcional, acho muito bom mesmo. Bom, cortando essa longa preleção possível, vamos mostrar aqui a edição. Vou fazer aqui um unboxing, como o pessoal gosta de falar, né? Unboxing. Não, eu vou tirar aqui o saco plástico em primeira mão para vocês, para a gente ver aqui esse calhamaço aqui. Como eu sempre digo, eu detesto ônibus, mas existem pouquíssimos materiais que eu não tenho como não ter. E esse material aqui é um deles, o material do Peter David e do Dale Keown. Então,
Esse aqui eu tive que fazer esse sacrifício e vou ter que fazer esse sacrifício de ler esse troço aqui, que deve pesar uns 10 quilos aqui, sei lá quanto é que esse troço pesa. Qualquer dia desse eu vou pesar só para falar para vocês quanto é que pesa um ônibus desse aqui, que eu acho um absurdo. Tem que ler assim, apoiado na mesa e tal, porque é bem ruim. Bom, vamos lá. Deixando de lado as minhas reclamações com o ônibus, eu já vou adiantar que a lombada para variar está de cabeça para baixo, né? Que é típico da Panini. A Panini tem esse cacuete. Eu geralmente abro assim porque eu procuro manter o saco plástico original para proteger a edição. Apesar que, mesmo assim, eu coloco um saco mais grosso depois para evitar que amarele as páginas aqui em cima, porque com o tempo, quando fica exposto ao ar, o livro tem a tendência a ficar com as páginas aqui em cima amareladas. Então, por isso eu faço essa jogada. Muito bem. Vamos lá. Fazer aqui uma musculação para vocês verem que eu estou forte. Muito bem. Tá aqui. Vamos dar uma olhada agora. Estamos aqui com esse calhamaço. Meu Deus, como é difícil manobrar isso aqui. E é um medo danado de cair. Vamos lá. Então aqui tem... reunindo as edições originais de Incrível Hulk 1968, que é a série original, né? Entre o 369 e o 400. E o Incrível Hulk anual, entre do 16 ao 18, né? São 3 anos aqui. Além de X Factor de 86, o número 76 e uma história do Marvel Holiday especial, do fim de ano, né? De 1991. Escritas pelo Peter David com o Tom Field, o Bill Mumy. Se não me engano, se eu falar bobagem aqui, vocês me desculpem, mas o Bill Mumy é o Will Robinson do Perdidos no Espaço, não é isso? Se eu estiver falando bobagem, vocês me desculpem, depois eu vou até dar uma pesquisada. Gary Barnum, Alan Grant, Eric Fein, Ivan, não interessa, James Robinson, ilustradas por Dale Keown, Bill Jaxka, Gary Barker, Herb Trimpe, famoso Herb Trimpe, né? Andrew Wildman, John Buscema, Chris Bachalo, Angel Medina, meu Deus, Kevin Maguire. Eu vou só destacar John Romita, Sir John Romita, que aliás tem um traço também que deve ter inspirado muito, tem um traço muito próximo o Dale Keown tem um traço muito próximo ao John Romita Sir, e etc. Tem muito, Travis Charest, tem muita gente boa aqui. Muito bem, vamos abrir agora aqui. Eu já vi que há um erro editorial aqui no tamanho dessa sobrecapa, porque ela está amassada até aqui. Não sei se foi só a montagem, mas eu estou percebendo também que aqui, você vê que também saiu um pouco de posição. Eu vou ter que depois reposicionar essa sobrecapa. Bom, aqui vem... Peter David apresenta a próxima grande evolução do Hulk. Tem aqui uma abertura. Aqui a capa propriamente dita. Ai, meu Deus. Desculpa a gemessão aqui, mas movimentar só com uma das mãos é bem difícil. Aqui, vamos lá. Aqui também os criadores, Peter David. E ele vai falar... O primeiro trabalho de Keown na Marvel foi o obscuro título Nifman, The Ultimate Ninja, mas não foi lá que ele conquistou sua merecida reputação como um dos melhores artistas de quadrinhos modernos. Essa honra se deu graças a esse volumão aqui do Incrível Hulk. Vou passar para cá e vamos lá. Muito bem. Uma guarda normal, preta, nada de especial. Aqui uma imagem dele. Muito bem. Edição 2024, mas só saiu agora em 25. Peter David, Tom Field, com Bill Mumy, etc. Desenhos de várias pessoas, mas o mais importante é o Dale Keown. Arte final de um monte de gente boa aqui também. Isso aí. Muito bem. Aqui o Hulk. Aqui o resumo, né, o sumário aqui de todas as edições que tem nesse tijolo aqui. E aqui a capa do 369, a primeira capa. E é o que eu digo para vocês. Eu vejo no traço aqui já bem definido do Dale Keown, eu vejo um pouco do John Romita Sr. e um pouco do John Byrne. Eu vejo um pouco dos dois.
Bem interessante mesmo. Isso aqui chegou a sair na editora Abril, né? A editora Abril chegou a sair boa parte, foi na época em que eu li isso aqui e realmente fiquei apaixonado pela arte do Deliquion, que tem, como eu sempre digo, um traço mais retratista ou mais fotográfico, que tenta buscar um pouco mais de realismo, sem perder, logicamente, um pouco do lúdico, do exagero, né? Porque não tenha dúvida que o Hulk é um personagem do exagero, né? Mas eu acho que o conceito dele do Hulk é muito interessante. A fisionomia, a brutalhada do rosto do Hulk é muito boa. E, anatomicamente, o Hulk do Deliquion é uma aula de anatomia, né? É uma verdadeira aula de anatomia. Está meio grudado aqui, eu vou ter que abrir depois com calma isso aqui. Acontece, né? Página grudada, isso acontece. Aqui já é uma fase com muita ação e muito drama também, porque o Peter David, ele também é um cara que capricha na parte dramática do personagem, né? Então é bem interessante. Opa, aqui já tem a participação do Demolidor, que já me agrada, apesar de que aqui a arte não é do Deliquion, né? Mas a gente sabe que sempre quando um artista começa num título, ele começa timidamente, né? Ele não... E outra coisa, me parece que o Deliquion tem algum problema com prazos, porque isso atrapalha muito, né? O John Byrne se tornou o mito John Byrne, não só porque era um grande artista, um grande escritor e um grande criador também, mas também porque ele era muito rápido no trabalho dele, né? Ele era excepcionalmente rápido. Aqui já é a arte de um outro artista, que também não me agrada, até que o artista acaba se estabilizando no título, porque cai no gosto dos leitores, né? Que foi o que aconteceu gradualmente aqui com o Deliquion, que aos poucos acabou. Opa, essa edição aqui já 370, aquelas eram edições intermediárias, né? Anuais, aquelas coisas todas que a gente sabe que não é o artista principal que faz. Então aqui já vemos a arte do Deliquion, que tem uma semelhança inegável com o John Byrne, né? É inegável, né? E é dono de um traço muito preciso, que eu chamo até de traço cirúrgico. Não tem. A mão dele vai direto no traço, na arte final, né? E isso aí é um diferencial muito bem. Aqui, ó, já a participação aqui do Namor também me agrada muito, que é um dos meus personagens favoritos. Opa, outro personagem que é um dos meus favoritos, Doutor Estranho. Então eu vou adiantar aqui para também não vou mostrar o volume inteiro. Eu vou dar uma avançada, que a arte já não é totalmente dele. Não, aqui ainda é assim, aqui é o Deliquion. E não resta dúvida de que o Peter David deu uma humanizada no Hulk, né? Não deixou ele completamente monstro. Transformou ele numa figura um pouco mais intelectual, deu mais valor a uma coisa que eu acho fundamental, que é mais valor ao alter ego dele. Então, o Bruce Banner aqui tem uma importância muito grande. Ele começa a se tornar uma personalidade mais dominante, mais importante na história, né? Exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o Tony Stark, né? Quando o Tony Stark saiu de dentro da armadura, o Homem de Ferro se tornou muito mais interessante, né? Não era meramente um super-heróizinho fantasiado. Ele passou a ter personalidade, ter densidade. A mesma aconteceu com outro personagem que eu adoro, que é o Demolidor, né? Matthew Murdock é tão importante ou mais importante do que o Demolidor. Então, quando a identidade secreta ela toma conta, ela se torna mais importante do que o heróizinho fantasiado, sem querer desmerecer, quando eu falo heróizinho, eu não estou desmerecendo, não. É muito legal a parte do super-herói, daquelas atitudes todas e tal. Porém, é muito mais legal quando o personagem, a identidade secreta, né, o alter ego do personagem, se torna tão importante ou mais importante do que o herói fantasiado, né?
Bom, eu não tenho a menor dúvida que isso aqui vai ser o Homem-Aranha aqui participando, que é outra coisa, né? Muito típica já dos anos 90, né? Que são esses crossovers, né? Esses cruzamentos de personagens a cada... Ó, já vi aqui o Wolverine também, rapidinho aqui eu passei, eu vi o... Ó, aqui, ó. Já tem um Wolverine aqui, o Homem de Ferro. Isso é muito legal, é muito a cara da Marvel mesmo, que foi a editora que começou essa coisa de todos os personagens viverem no mesmo universo e sempre estar cruzando, né? Porque quase todos eles vivem nos Estados Unidos e principalmente em Nova York, né? Quer dizer, era quase que natural isso, mas isso quem inaugurou também foi o Stan Lee, né? Foi a Marvel, né? Isso depois a DC Comics começou a fazer a mesma coisa, mas ainda faz de uma maneira um pouco mais tímida. Na Marvel isso é quase que natural. Bom, eu acho que já deu para ter uma ideia da arte aqui do Daily Kion, tá? Vamos ver o que tem aqui no final. Eu acho que vale a pena demais. Eu consegui por um preço muito bom, porque estava em promoção. Tá? Isso aqui normalmente está na faixa dos R$ 400, eu paguei 300 e pouco, então já foi mais barato. Aqui tem algumas imagens no final. Ainda tem mais alguma história aqui. Algumas capas, algumas curiosidades. Não resta dúvida que para quem é colecionador, olha aqui, o próprio dele que iam fazendo uma daquelas imagens de praia e piscina que tinha aquelas edições nos anos 90, né, muito emblemáticas, né? Twin Peaks. Tá certo. Fazendo uma ironia aqui também com o famoso seriado Twin Peaks, que aliás é genial, né? Muita coisa legal, não resta dúvida que o volume vai ser pura diversão reler essas histórias incríveis, muito bacanas mesmo, do Peter David e principalmente as desenhadas pelo Daily Kion. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador, você vê se vale a pena você comprar o seu volumão, né? Prepara a musculatura para carregar isso aqui com muito cuidado, para não deixar cair, e para ler em cima de uma mesa, no altar, não sei aonde, porque impossível ler isso aqui deitado na cama, impossível, totalmente impossível. Tá bom, gente? Fica aqui nosso canal e gostou? Bota o gostei. Não gostou? Não gostei. Faz parte da brincadeira. Até a próxima.